Beleza, vamos lá então. O funil de vendas de Instagram que transforma desconhecidos em clientes rapidamente, mesmo que você não tenha milhares de seguidores, mesmo que você não tenha tempo de criar uma tonelada de conteúdo todos os dias, e mesmo que você não seja um marqueteiro profissional, tá? Então, antes de eu falar aqui sobre funil de Instagram propriamente dito, eu preciso quebrar algumas crenças populares que existem na cabeça da maioria dos empreendedores que estão utilizando o Instagram, estão utilizando a internet para tentar atrair cliente, tá? E aí, que eu considero essas três crenças o pior jeito de começar, né, na internet, começar no Instagram ou começar em qualquer coisa que seja em vendas. A primeira delas é o seguinte, é o caçador de hacks. O que é o caçador de hacks? É aquele cara que está todo o tempo, aquele cara ou aquela mulher, está todo o tempo procurando um jeito novo de como aumentar minhas visualizações de stories, como eu posso ter mais engajamento, mais curtida, mais salvamento nos meus posts, ou então como que eu faço para bombar o meu Reels, qual é o áudio do momento, qual é a trend do momento para bombar o meu perfil, né? Isso é o que eu chamo de caçadores de hacks. A galera que fica todo o tempo procurando uma forma de aumentar a visualização, aumentar o engajamento, aumentar a curtida, aumentar o salvamento, sendo que nada disso realmente vai fazer diferença na hora de atrair cliente. Tá? Nada disso aqui de ter muita visualização nos stories, ter muito engajamento nos posts, ou ter um Reels bombado, vai realmente fazer tanta diferença, principalmente se você tiver um perfil com poucos seguidores. Tá? Por quê? Porque quando você faz um post lá no feed, deixa eu colocar aqui, ó, um post no feed, esse post ele vai aparecer primeiro para os seus seguidores, né? E aí se depois vai aparecer para quem não é seu seguidor. E aí o que acontece? Quando você tem pouco seguidor, esse post vai aparecer aí para no máximo 5% de sua audiência. E aí o que acontece? Você tem pouco seguidor. E aí, toda vez que você posta no feed, principalmente se você posta todo dia, o que é que vai acontecer? A galera vai começar a enjoar dos seus posts, vai começar a não dar tanta atenção, vai começar a não engajar, e aí cada vez mais esses posts vão perdendo relevância, vão perdendo engajamento, certo? Então, não adianta você ficar atrás e aumentar a visualização, aumentar o engajamento, bombar o seu Reels, principalmente se você tem pouco seguidor, porque nada disso realmente faz tanta diferença assim na hora de atrair clientes. O que atrai cliente é um processo claro de vendas, é uma estratégia clara de vendas, e não hackzinho de Instagram. Isso aí realmente só vai tomar o seu tempo e vai queimar os seus neurônios, que você vai ficar todo o tempo atrás do novo hack, atrás da nova trend, atrás do novo áudio que viraliza, e no final você só vai se cansar e se esgotar, beleza? O segundo grande erro, o segundo grande jeito errado de começar é primeiro tentar ficar famoso, né? Eu vejo gente que fica fazendo de tudo para ficar famosa. A pessoa nem tem tanta habilidade assim para ser uma pessoa, por exemplo, engraçada, mas ela fica tentando fazer humor no Instagram, porque ela acha que isso aí vai deixar ela famosa, e se ela ficar famosa, ela vai atrair cliente. Grande ilusão, tá? Ou às vezes a pessoa nem tem habilidade para dançar, mas ela fica copiando as dancinhas do momento, que ela acha que se ela fizer dancinha, ela vai atrair muito seguidor, vai ficar famoso, e com isso ela vai ter cliente. Beleza. Cara, é um caminho? É um caminho, sim, mas você não precisa ficar famoso para ter cliente. Tá? Isso é um grande mito, isso é uma crença muito que trava muita gente na hora de utilizar o Instagram, principalmente, para atrair cliente, beleza? Então, meu conselho é o seguinte: primeiro você ganha dinheiro e depois você fica rico. Aí, se você quiser, você fica famoso. Tá? Que é muito mais fácil você ficar famoso com dinheiro do que sem dinheiro, tá? Então essa é a segunda crença, o segundo jeito errado de começar é você querer ficar famoso primeiro. Primeiro você ganha dinheiro, fica rico, depois se você quiser você fica famoso, fechou? E a terceira forma é tentar entregar conteúdo demais. A gente fica postando 3 vezes no feed, fazendo 200 stories todo dia, postando 5 Reels por semana. Cara, calma, desacelera. Isso não é necessário, beleza? Não é necessário. O que você precisa entender é o seguinte: não é sobre a informação que você está levando para sua audiência, é sobre a conexão que você provavelmente não está gerando com elas, a conexão emocional, certo? É muito mais, o jogo é muito mais sobre gerar conexão emocional do que sobre ficar entregando informação, porque informação, acesso à informação todo mundo tem. Qualquer informação que você queira agora, nesse exato momento, você vai lá no Google, digita e vai aparecer em 2 segundos para você qualquer informação que você queira. Então, no jogo não é sobre ficar entregando muito conteúdo, toneladas de conteúdo, passando informação todo momento para sua audiência. O jogo é sobre gerar conexão emocional. E aí, como é que eu faço para gerar conexão emocional, Dia? Cara, você vai ver isso aqui agora, beleza? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar como você faz para gerar um jeito fácil, uma estratégia simples para você gerar conexão emocional com as pessoas que visualizaram o seu conteúdo e depois, logo em seguida, transformar elas em clientes. Fechou? Combinado? Então vamos lá. Esse aqui é os 3 jeitos totalmente errados, piores jeitos de você começar na internet para gerar cliente. Primeiro, ficar caçando hack. Segundo, tentar ficar famoso. E a terceira, ficar entregando conteúdo informativo demais, tá? Então, agora que eu quebrei essas 3 crenças populares que estão permeando e travando a mente e o faturamento de muita gente, eu quero te mostrar agora o funil de Instagram. O funil que transforma desconhecido em clientes. E é tão fácil que você vai pensar assim: meu Deus,
É tão simples assim que é difícil de acreditar. Eu queria algo mais complexo. O complexo é sexy, né? O complexo, aqueles funis mirabolantes, aquelas coisas, né, que você precisa dar 50 passos, é uma coisa sexy de se vender, mas não é sexy de aplicar. Para aplicar, o que é bonito é simples, é fácil, é rápido, é prático. Fechou? Então vamos lá, o funil de Instagram. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: o passo, entender o caminho do lead. Esse é o primeiro passo, entender o caminho do lead. Qual é o caminho que a pessoa que está no Instagram percorre para se transformar em um cliente, tá? Então, o que acontece normalmente? Ela vê um post ali rolando no feed dela, ela vê um Reels, ela vê algum post lá no Explorar, ela se depara com um post, daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui, sobre a questão do post em si, mas ela vê um post, se ela achar aquele post interessante, não é sobre informação, lembre-se, é sobre conexão. Se aquele post gerou alguma conexão com ela, ela vai e entra no perfil dessa pessoa. Chega lá no perfil dessa pessoa, se ela achar o perfil interessante, for um perfil que se conecta com ela emocionalmente, de novo, se conecta com ela vai para um próximo passo. E qual é esse próximo passo? Pode ser seguir aquela pessoa, pode ser ir nos stories, pode ser entrar no direct para começar uma conversa, ou ir no site para finalizar uma compra. Aí o próximo passo é você quem decide, não é a pessoa que te segue, não é a pessoa que está passando por esse processo de decidir, é você quem decide qual é o próximo passo que ela vai dar. Mas eu preciso que isso aqui fique claro na sua mente, o caminho que o lead percorre. Ele vê, ele se depara com um post, esse post vai se conectar emocionalmente com ele vai entrar no seu perfil, e dali você vai decidir se ele vai para os seus stories, se ele vai iniciar uma conversa contigo no direct, ou se ele vai no teu site, na página de vendas, para ver o seu produto, o seu serviço, e lá ele finaliza a compra, beleza? Esse aqui é o caminho. Tendo esse caminho claro na mente, eu preciso entender como que eu vou conduzir esse lead dentro do Instagram para que ele chegue lá no final, que é na compra, certo? Então, agora que eu entendi o caminho do lead, eu preciso saber como que eu conduzo esse lead. Então, como é que eu conduzo esse lead? Primeiro, ele vai se deparar com você, ele vai encontrar um post seu ou um reel seu. Beleza? Essas são as duas únicas formas que existe de uma pessoa que nunca te viu na vida te encontrar dentro do Instagram. Ou é pelo um post no feed, ou é pelo Reels, tá? E aí, quando essa pessoa ela ver esse post no feed ou no Reels, ela vai entrar no seu perfil. Dali, ela pode seguir o caminho de ir nos seus stories, tá? Ela pode seguir o caminho de ir nos seus stories, ver o que você está postando, entender melhor quem é você, certo? Para depois ela ir no seu direct e começar uma conversa contigo. Ou então, ela pode ver um feed ou um Reel seu, ir no seu perfil, clicar no link da bio e ir para uma página de vendas. E nessa página de vendas, ela pode lá dentro ver as informações do seu produto, do seu serviço, ter um botão para ir no WhatsApp e depois ela finalizar a compra contigo, tá? Só que isso aqui depende de mim, depende de você que tá fazendo a ação, não é do seu lead. Beleza? O caminho que o lead percorre normalmente é esse. Ele vê um post, entra no seu perfil, vai nos seus stories, vai no seu direct. E normalmente quem é comprador entende o seguinte, ó. O comprador, a pessoa que compra, ela não é aquele tipo de pessoa que fica engajando com tudo que você faz. Ela não é aquela pessoa que curte tudo, que comenta tudo, que visualiza sempre os seus stories toda hora que você posta. O comprador, a pessoa que compra, não tem esse perfil. A pessoa que compra, ela quer comprar. Então ela quer tomar uma ação de comprar. Se for preciso ela ir nos seus stories, para ela entender um pouco mais você, e depois ela ir no seu direct para finalizar a compra, é isso que ela vai fazer. Se for preciso ela ir numa página de vendas, saber todas as informações sobre o seu serviço, e depois ela apertar no botão do WhatsApp e finalizar a compra com sua equipe, é isso que ela vai fazer. Ele não vai, o comprador ele não fica se engajando, ele não fica curtindo, salvando, compartilhando. Não adianta você tentar forçar o comprador a engajar, ele não vai engajar. O engajamento dele está em dar o próximo passo para chegar na venda, na compra no final, beleza? E aí para isso você tem que aprender a gerar os pontos de conversão. Quais são esses pontos de conversão? Vamos lá. O primeiro ponto de conversão é chamar a atenção. Onde é que eu chamo a atenção? Lá no post do Instagram, ou do feed, ou no Reels, beleza? Só que aí é conteúdo, Diego. É conteúdo, sim, mas é um conteúdo de conexão emocional, não é um conteúdo informativo. Já já você vai entender um pouquinho essa estrutura da conexão emocional, tá? Mas eu preciso que você entenda os pontos de conversão. Primeiro você vai chamar a atenção. Onde é que eu chamo a atenção? No feed ou no Reels, o post do feed ou do Reels. E aí, nessa chamada de atenção, nesse conteúdo que vai gerar uma conexão, um impacto emocional dele, você já tem que dar para ele o próximo passo. Beleza, você está vendo um post aqui, um conteúdo que se conectou com você. Qual é o próximo passo que você vai dar agora? E aí você conduz essa pessoa para o próximo passo. Esse próximo passo tem que despertar o interesse. Então vamos supor que você conduziu essa pessoa para os seus stories, tá? Seus stories. Aí entra uma questão aqui, ó. Se você tem um pouco mais de condições de estrutura, você cria uma página de vendas. Esse é o melhor caminho, mais rápido e mais simples, tá? Então você traz do feed do Reels para a página de vendas, a página de vendas para o WhatsApp, do WhatsApp uma venda, uma compra. Beleza? Se você não tem tanta estrutura para começar agora com a página de vendas logo de início, é feed Reels e Story Direct. Ponto, beleza? Então, você chamou atenção através de um conteúdo que se conecta emocionalmente com o cara.
causou aquele impacto emocional. Você vai dar o próximo passo para ele. Qual é o próximo passo? Gerar interesse. Então você vai dizer para ele, ó, se você gostou disso aqui, vai lá no link da minha bio e vê uma mensagem que eu tenho para você, por exemplo, tá? E aí essa mensagem que você vai mostrar para ele lá na sua página de vendas, ou essa mensagem que você vai mostrar para ele nos seus stories, vai gerar interesse. É para causar interesse nesse cara em quê? Em você? Não, no seu serviço, naquilo que você está vendendo, tá? Quando você gera interesse nesse cara, você vai oferecer para ele um próximo passo. Então, gerei interesse, agora eu vou dar para ele, vou dizer para ele qual é o próximo passo que ele tem que fazer, certo? E aí, nesse próximo passo, que pode ser uma conversa contigo no direct ou no WhatsApp, ali no 1 a 1, você vai gerar desejo nessa pessoa, tá? Então eu chamei a atenção através de um post e falei pro cara, ó, quer continuar essa conversa? Dando um exemplo, tá? Quer continuar essa conversa? Vai lá nos meus stories e vê o que eu tô falando sobre isso essa semana. Aí a pessoa foi conduzida para os seus stories. Lá no stories você tá fazendo um passo a passo, um modelo de stories que gera, desperta interesse pela pessoa, pelo que você vende, tá? Não é qualquer história, não é ficar postando a foto da sua comida, nem você indo malhar que vai gerar esse interesse, não, tá? Então, existe um passo a passo, uma estrutura de copy para você utilizar nos stories para gerar esse interesse. A pessoa despertou esse interesse, você vai dizer para ela nos stories qual é o próximo passo. Ó, se você quer saber mais sobre isso, me chama aqui no direct agora para eu entender melhor a sua situação. E aí a pessoa vai chamar você no direct. É você que está dando para ela qual é o próximo passo que ela tem que seguir, beleza? No direct, no 1 a 1, direct ou WhatsApp, enfim, você vai gerar o desejo através de técnicas de venda. Você vai conversar, perguntar, entender o momento da pessoa. Não é a pessoa chegar no seu direct, no seu WhatsApp, você já soltar o preço, o que é que você faz, o valor e se é parcelado ou não, não. Você vai conversar, perguntar, entender o momento dela e você vai personalizar o seu produto para a dor e para o desejo dela ali, na hora, no 1 a 1, beleza? Na hora que você gerou o desejo aqui, agora você vai dizer para ela qual é o próximo passo, né? E o próximo passo é fazer ela agir para comprar. E aqui é a hora do fechamento. É a hora que você vai dar para ela as condições de pagamento, as formas de pagamento, o prazo que ela tem para pagar, vai gerar urgência, vai gerar escassez e vai fazer ela comprar ali na hora. Então, primeiro você chamou a atenção através de um conteúdo que causou impacto emocional, você despertou o interesse através de uma página de vendas muito bem construída, com uma copy bem bacana, ou nos stories, utilizando uma estrutura de copy ali nos stories para despertar o interesse. Você conversou com essa pessoa no 1 a 1, você ou sua equipe conversou com a pessoa no 1 a 1, despertou o desejo nela, agora você vai fazer ela agir para comprar, para passar o cartão, para pagar o boleto, para fazer o Pix e etc, beleza? Então é sempre gerando pontos de novas conversões, sempre gerando ponto de conversão, ponto de conversão. Eu fiz um post aqui e chamei a atenção. Qual é o próximo ponto de conversão? É levar a pessoa para X, para os stories. É levar a pessoa para Y, para a página de vendas. É levar a pessoa para um direct, para uma conversa. Sempre para o próximo ponto de conversão. Beleza? Então, isso aqui tem que ficar muito claro para você, tá? Fechou? Sempre pensando nisso. Qual é o próximo ponto de conversão? Ponto de conversão. Então, se a pessoa viu um post e o próximo passo de conversão dela é ir para entender melhor o seu serviço, para despertar o interesse. Quando você desperta o interesse, o próximo passo dela é gerar desejo. Então, você vai e leva ela para o próximo passo para despertar o desejo. Quando você despertou o desejo, o próximo passo dela é finalizar uma compra. E aí você leva ela até a fase de negociação para o checkout para ela fazer a compra. Beleza? Entendi? Então isso aqui é o funil do Instagram. Mas isso aqui só vai funcionar se você souber gerar conexão emocional. Certo? E conexão emocional é o caminho mais prático e mais rápido para você transformar um desconhecido em cliente. Agora que você entendeu o funil, que o feed tem a função de atrair, os stories ou a landing page tem a função de despertar o interesse, a conversa no 1 a 1 tem a função de gerar o desejo e depois fazer o fechamento, né? Você precisa fazer tudo isso gerando conexão emocional. Sempre gerando conexão emocional, porque não é sobre informação, é sobre conexão. E pessoas se conectam com pessoas, lembrem disso, tá? Então, quanto mais contato essa pessoa tiver com você, olha só, tem muita gente que dificulta o processo do lead. A pessoa tem que ir numa página, clicar no botão, ir para um checkout sem falar com ninguém e finalizar a compra. Cara, você está contando com a sorte, certo? Você está contando. Acontece, diga, acontece, óbvio que acontece. Só que a taxa de conversão nesse processo é de 1%. No máximo. Quando você traz esse cara para uma conversa com uma pessoa real, certo? No 1 a 1, essa taxa de conversão sobe para 10%, sobe para 20%. Então você pode estar deixando muito dinheiro na mesa porque você quer automatizar o processo todo. E talvez ainda não seja a hora de você automatizar todo esse processo. Tá? A hora de automatizar o processo é na hora que você não tem mais braço para dar conta de atender todo mundo no 1 a 1. Aí você automatiza o processo. Mas quando chegar nesse ponto, você já vai estar com muito dinheiro no bolso. Fechou? Entendido? Então, como é que eu faço para gerar conexão? Para você gerar conexão emocional, é só você pensar como é que funciona o roteiro de um filme. É o famoso storytelling. Já ouviu falar esse termo? Acredito que sim, né? Storytelling. Então, como é que funciona o storytelling no filme? Funciona assim, ó. Todo filme tem um herói e uma estrela principal, certo? Esse herói e essa estrela principal, ela se depara com um grande problema.
E ele entende que ele precisa resolver esse grande problema. E aí ele até tenta resolver esse problema sozinho, né, por algum período ali. Você pode olhar todo filme, toda novela tem esse roteiro aqui, beleza? A partir de hoje você vai assistir um filme agora com outro olhar. Então tem um herói estrela principal, essa pessoa precisa resolver um grande problema, certo? E ela até tenta resolver por conta própria, mas ela percebe que ela não consegue sozinha. E sozinha ela não consegue chegar na solução daquele problema. E aí o que acontece? Ela fica triste, ela fica deprimida, tal, 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 até que no meio do caminho ela encontra um mestre, um guia. E aí esse mestre, esse guia, apresenta para essa pessoa um método, uma forma, um jeito, um passo a passo para ela conseguir resolver esse grande problema no qual ela se deparou, que ela entendeu que sozinha ela não conseguia. Quando ela descobre esse método, esse jeito, ela renasce com mais força, com mais poder, com mais autoridade, e aí ela vai em busca de solucionar esse problema agora, com a ajuda de um mestre e com um método na mão. Então, isso aqui é um roteiro simples, básico de storytelling, mas que funciona. Então, por que você fica preso 2 horas num filme? Porque o filme está passando informação para você? Não, porque o filme está toda hora gerando conexão emocional, principalmente através do storytelling, tá? Então, aí onde entra aqui o seguinte, ó, todo mundo acha que o herói ou a estrela principal sou eu, a minha empresa, o meu negócio, o meu produto. Não é, cara. Você, o seu negócio, o seu produto não é a estrela principal desse filme, desse roteiro. Presta atenção nisso aqui. Você, o seu produto, o seu serviço, o que você vende, a sua empresa, o seu negócio não é a estrela principal desse roteiro, tá? Quem é a estrela principal? Quem é o herói? É o seu cliente. Por que muita gente fracassa na hora de vender? Porque ela fica se apresentando como um herói. Olha só como eu sou foda, olha só como eu consigo tudo, olha só como eu sou bom no que eu faço, olha só como eu sou demais. E aí, sabe o que acontece? Ninguém tá nem aí para você. Ninguém liga para você. Ninguém nem quer saber de você. As pessoas só se importam com uma coisa só, com elas mesmas. Porque elas se acham um herói. Por que a gente fica 2 horas, a gente fica 10 capítulos, episódios numa série? Porque a gente se identifica com o herói, com a estrela. Não é porque a gente ama a estrela. Não é porque a gente ama o herói, é porque a gente se identifica com ele. E a gente se coloca no lugar dele. Por isso que a gente fica tão preso nos filmes e nas séries, Netflix e tudo. Porque a gente se identifica, a gente se coloca no lugar do herói, da estrela principal. Certo? Então, por quê? Porque eu só estou preocupado com uma coisa na minha vida, comigo mesmo. Então, o seu cliente, o seu seguidor, o seu público, o alvo, ele não está preocupado com você. Quantos diplomas você tem ou se você fez PhD em Harvard. Ele não está nem aí para isso. Ele está preocupado com ele mesmo. Então, ele é a estrela principal. Ele é o herói, beleza? Então, tudo que você faz é por causa dele e para ele. Então, esse seu herói, ele tem um problema que ele precisa resolver. Beleza? E esse problema ele está em 3 esferas. Na esfera externa, ele tem esse problema é externo. O mundo vai acabar. Vamos pegar aqui um filme. O mundo vai acabar. Um problema externo, uma guerra apocalíptica está chegando. E aí ele tem um problema interno. Esse problema interno pode ser o seguinte: eu não tenho condições de resolver esse caos que está aqui externamente. Certo? E ele tem um problema filosófico. É o mal que está vindo dominar o mundo. Eu não posso deixar que o mal domine o mundo. O bem precisa vencer. Então ele tem um problema externo, tem uma ameaça vindo para destruir o planeta, tem um problema interno, ele não se sente capaz para isso, tem um problema filosófico, ele precisa que o bem vença o mal, certo? Então o seu cliente, ele também passa por esses 3 tipos de problema, por esses 3 níveis de problema. E você só vai vender se você mostrar que você resolve essas 3 coisas aqui, tá? Não adianta você mostrar só uma resolução, é as 3 resoluções, beleza? Então o seu cliente tem um problema externo, vamos supor aqui que vou dar um exemplo aqui nicho de emagrecimento, tá? Que é o mais simples de entender. Seu cliente tem um problema externo, ele está fora de forma. Ele está com a barriguinha grande ali, está fora de forma, meio sedentário, tem um problema externo. Ele tem um problema interno, ele se sente, por causa dessa fora de forma dele, desse problema sedentário dele, ele se sente inferior aos outros. Ele acha que as pessoas são melhores do que ele. Problema interno. E ele tem um problema filosófico, né? Qual é o problema filosófico? Ele acredita que pessoas fracas não têm sucesso. Para ele ter sucesso, ele precisa ser forte, ele precisa fortificar, ele precisa sair do sedentarismo. É um problema filosófico, tá? E aí, cabe a você entender isso, entender o seu herói, sua estrela principal e qual é o problema principal, o principal problema que ele está tentando resolver na vida dele hoje, agora. E nos 3 níveis, externo, interno e filosófico. Aí, agora que você identificou isso, você vai mostrar para ele que sozinho ele não consegue. Ou talvez ele já tenha entendido isso, vai depender muito do nível de consciência do consumidor. Mas aí, você precisa mostrar para ele que sozinho ele não consegue. Você vai mostrar para esse cara, através do seu conteúdo, que ele tem um problema externo, interno e filosófico gravíssimo, certo? Você vai mostrar para ele também que sozinho ele não consegue, que ele precisa de ajuda para alcançar esse resultado. O seu trabalho dentro do Instagram, dentro da internet ou dentro de um processo de vendas é só esse. É mostrar para o cara que ele tem um grave problema, esse problema está em 3 níveis, externo, interno e filosófico, e que sozinho ele não vai conseguir. Na hora que você mostrar isso para ele, que ele entender, que ele acreditar e caramba, eu tenho isso aqui, do jeito que ela está falando, o próximo passo dele vai ser procurar um guia, um mestre, para resolver esse problema. E quem é esse mestre? Aí sim entra você. O mestre é você. O mestre é o seu negócio, a sua empresa, o produto ou serviço que você vende. O produto, você não é o herói, você é o mestre, você é o guia, que ajuda o herói com uma solução para ele resolver esse problema.
certo? Que ele já entendeu que sozinho ele não consegue. E aí, isso aqui, gente, estou mostrando a narrativa de uma empresa, narrativa de um negócio para vender muito todos os dias, tá? E aí, você se apresenta como mestre, o seu produto, seu serviço é o guia para ele alcançar esse sucesso dele, beleza? Você é o guia e você tem um método. E aqui é onde a maioria das pessoas falha, sabe? Então, assim, ó, vamos pegar aqui um exemplo de nutricionista. Qual é o grande método do nutricionista? Pô, é um atendimento mais um retorno, e olha lá. E aí? Isso encanta? Isso se apresenta como uma fórmula? Isso se apresenta como um jeito de vencer na vida? Isso se apresenta como um caminho para resolver um problema filosófico, interno, emocional da pessoa? Não. Entendeu? Então, a maneira como você empacota e mostra o seu serviço para a pessoa vai determinar se ela vai ter desejo de dar um próximo passo de comprar de você ou não. Então, talvez você esteja tentando fazer o que todo mundo vende, vender o que todo mundo vende, do mesmo jeito que todo mundo vende. Aí você vai fracassar terrivelmente. As pessoas só vão dar um próximo passo se ela entender que o seu método, que o seu jeito, que a sua forma é um guia para ela resolver as questões mais cruciais da vida dela. Beleza? Então, esse método é um passo a passo que você já deu e que outras pessoas, outros heróis que você ajudou deu, e pode ser facilmente implementado pelo seu herói, pela sua estrela principal, que é o seu cliente. Beleza? Esse é o método que você tem. E aí, esse método vai solucionar o problema dele. E essa solução vai trazer duas coisas para a vida dele. Vai fazer ele alcançar o sucesso e vai fazer ele evitar o fracasso. Mas, Diego, alcançar o sucesso e evitar o fracasso não é a mesma coisa? Não, não. Alcançar o sucesso significa dizer para mim mesmo que eu cheguei lá. E evitar o fracasso significa dizer para os outros que eu não sou um fracassado, que eu não perdi, que eu venci. Beleza? Então, alcançar o sucesso é sobre mim. Eu estou falando aqui do seu cliente, tá? É sobre o seu cliente vencer, se sentir vencedor. E evitar o fracasso é sobre o seu cliente mostrar para os outros que ele não é um derrotado. Tá? Então, a solução final que você vai dar para ele é essa. A solução final, se você vende um produto de emagrecimento, é emagrecer? Não. É alcançar o sucesso e evitar o fracasso. A solução final, se você é dentista, é ter um sorriso bonito? Não. É alcançar o sucesso e evitar o fracasso. A solução final é essa. Beleza? Então, esse é o caminho, essa é a narrativa que a gente constrói dentro de um perfil que gera cliente todos os dias. Tá claro isso aqui? Esse passo a passo ficou claro para você? Beleza. Agora que você entendeu isso aqui, como é que gera essa conexão emocional através de uma narrativa de storytelling, utilizando o seu produto, seu serviço, o seu negócio, você, o seu perfil, a sua empresa, certo? Que é tudo envolvido aqui para fazer essa conversão acontecer. E não é uma coisa difícil de ser feita. Isso aqui dá para construir em 30 dias e começar a aplicar rapidamente. Certo? Você olha assim e fala, nossa, isso aqui é muito difícil de fazer. Não é. Certo? Eu preciso que você entenda o processo, mas na hora de pôr em prática é tudo muito simples de fazer, é tudo muito simples de construir uma narrativa, encantar as pessoas e gerar conexão emocional e converter elas. Mas para isso você precisa responder algumas perguntas, né? Que perguntas são essas? A primeira, o que é que você quer? O que é que você quer? Vamos lá. Você quer o quê? Você quer mais dinheiro? Você está querendo ter muito cliente todos os dias porque você quer mais dinheiro? Você quer trazer mais conforto para a sua família? Você quer ter mais liberdade de tempo, liberdade geográfica? Você quer ser mais livre, estar menos preso ao trabalho, menos preso a um chefe, menos preso a uma rotina cansativa de trabalho? Você quer ter mais liberdade? É isso que você quer? Você quer passar o seu sucesso na cara de quem um dia duvidou de você? Pode ser isso que você queira da sua vida. Tranquilo, não me importo com o que você quer, se você quer mais dinheiro, se você quer mais conforto para sua família, se você quer dar à sua família viagem, se você quer dar uma casa, um lar mais confortável, se você quer ter mais liberdade de tempo, mais liberdade geográfica, viajar mais, conhecer lugares diferentes no mundo, ou se você quer só passar o seu sucesso na cara de quem um dia duvidou de você. O fato é que quando você aprende a se conectar emocionalmente com as pessoas, você pode ter tudo que você quiser. Beleza? Porque esse é o caminho mais prático para você ter cliente todos os dias. Agora a questão é como que você vai conquistar isso? Né? Como você vai conquistar isso? Cara, você tem três opções agora, tá? A primeira opção é você continuar fazendo o que você tá. Você desliga, sai desse vídeo aqui agora, desse treinamento, sai dele agora e volta a fazer o que você estava fazendo antes. Então, você pode continuar a fazer o que você estava fazendo antes, mas muito provavelmente você vai continuar obtendo os mesmos resultados que você estava obtendo antes, beleza? Se você não quer ter os mesmos resultados, você quer ter resultado diferente, então você tem agora a opção 2, né? A opção 2 é você pegar tudo que eu mostrei aqui para você agora e começar a tentar aplicar por conta própria. Pode ser que com o tempo, com tentativa e erro, você tenha sucesso. Tá? Pode ser que com o tempo, tentando, errando, ajustando e tal, pegando essa estrutura que eu mostrei para você e indo buscar mais informações na internet, aplicando tudo no passo a passo. Você vai errar, você vai ajustar e tal. Uma hora você vai conseguir ter sucesso, a coisa vai decolar e você vai fazer acontecer. Mas se você não tem tempo para querer, se você não tem mais como perder mais tempo, buscando mais informação, tentando mais que você tentou e errando mais do quanto você já errou, aí você tem a terceira opção, né? A terceira opção é você conseguir um atalho, né, para chegar nesse sucesso mais rápido, para atingir o que você quer mais rápido, certo? E aí eu te pergunto o seguinte, a terceira e última pergunta, você está levando a sério a sua mudança? Se você estiver levando a sério a sua mudança, então você precisa de um plano.
Você precisa de um passo a passo. Mas não é de qualquer passo a passo. É o plano, o passo a passo eu já te mostrei aqui, está aqui, certo? O que você precisa é algo personalizado para você, para o seu negócio. E aí, aqui onde muita gente não entende, certo? Aqui onde muita gente não entende. Quando eu mostro isso aqui para você, ó, essa é a estrutura de um storytelling, toda essa estrutura para ser montada vai depender do quanto você tem de dinheiro para investir em tráfego. Como é essa estrutura hoje? Você faz tudo sozinho, ou se você tem vendedor, se você tem recepcionista, se você tem time interno. Qual é a sua meta final, certo? Quais são as metas do seu negócio para esse mês, para daqui a 6 meses, para daqui a um ano. Então, tudo vai depender da sua estrutura. Então, esse plano não é qualquer plano, tem que ser um plano personalizado que leve em consideração o seu momento, as suas metas e a sua estrutura atual. Beleza? Então, se você está sério em levar essa mudança para a sua vida, em trazer para você aquilo que você quer conquistar, beleza? Eu tenho uma proposta para você, certo? O plano para ter mais clientes todos os dias. Esse plano é bem simples. É uma consultoria individual, só eu e você, no 1 a 1, beleza? Durante 30 dias. Então, na verdade, são 5 encontros, né? São 45 dias. São 5 encontros. Esses encontros são divididos da seguinte forma. O encontro de briefing é nesse encontro onde eu vou entender o seu momento, a sua estrutura e o seu negócio, e vou montar um plano de ação para você, um projeto para você, desenhar um projeto para você ter mais clientes todos os dias através do Instagram, dentro dessa metodologia que eu acabei de te mostrar aqui, tá? Depois desse encontro de briefing, que eu montar esse plano, nós vamos nos encontrar durante 4 semanas. Cada semana nós vamos fazer um encontro de 1 hora e meia, mais ou menos, tá? E nós vamos repassar todo esse projeto, esse plano, passo a passo, eu e você. Eu vou te apresentar o plano da semana e vou te acompanhar durante a semana na aplicação desse plano por você. Então, vamos fazer isso durante 4 semanas. A ideia é que ao final da 4ª semana você já esteja fechando clientes. Não é depois de 5 semanas que aí vai começar. Não, a ideia é que já no final da 4ª semana você já esteja fechando novos clientes dentro do desenho que eu fiz para você dessa metodologia, beleza? Então, são 30 dias, na verdade não são 30 dias, são mais. São 45 dias de acompanhamento. Suporte total via WhatsApp. Então, nos momentos que eu não estiver com você na call, no 1 a 1, na consultoria individual, na sala no Zoom, eu vou estar com você no WhatsApp, dando suporte, tirando dúvida, uma dúvida ou outra você tiver ali no decorrer do percurso, do caminho, beleza? Então, esse plano de ação que eu vou montar para você é totalmente personalizado, é para você, é para o seu negócio, é para o seu momento, é para você conquistar novos clientes. Se você pegar um colega seu de profissão, faz a mesma coisa que você faz, dá esse plano para ele, talvez ele não tenha resultado. Porque talvez ele esteja num momento diferente, tá? Então, esse plano de ação é personalizado para você. E para quem é essa consultoria individual? Essa consultoria são para consultores e mentores que quer vender mais consultorias ou mentorias, são para prestadores de serviço que quer vender mais planos, certo? Dos serviços que eles vendem, ou para profissionais liberais que querem atrair novos clientes. Essa consultoria não é para quem vende produto físico. Beleza? Fechou? Combinado? Como é que eu faço, Diego, para garantir minha vaga? Não é tão fácil assim. Calma aí, Tigrão, tá? Calma aí. Não é tão fácil assim. Você vai apertar no botão que tá aqui embaixo, ou no link que tá aqui embaixo, e vai conversar comigo no WhatsApp. É comigo mesmo, tá? Não é com ninguém da minha equipe, né? Não, é comigo mesmo. Você vai conversar comigo no WhatsApp. Eu vou entender um pouco o seu negócio, o que é que você faz, para saber se realmente eu consigo te ajudar. E aí, se eu entender que eu consigo te ajudar de fato, aí sim eu te falo de formas de pagamento, condições, prazos e etc, etc. Beleza? Cara, eu protejo minha reputação como um pitbull protege uma residência, certo? Então, eu só quero trabalhar com pessoas que eu tenho certeza que eu vou conseguir dar resultado. Agora, só tem um jeito de saber se você é essa pessoa ou não. Se você apertar no botão aqui embaixo, no link aqui embaixo, e falar comigo no WhatsApp. Fechou? Te espero do outro lado.